Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Este é o RP Notícias, o telejornal da TV Rio Preto, canal 7 da NET. Estamos ao vivo, agora 12:02. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Acompanhe o RP Notícias pela nossa fanpage e também pelo site da emissora. Vamos juntinhos até o 12:30. O RP Notícias desta quarta-feira, dia 1º de agosto, começa com notícias. Vamos até a redação do Jornal de hoje com a repórter Bia Menegildo saber o que aconteceu e o que está acontecendo em Rio Preto e também na região. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, internautas do Jornal de hoje. Boa tarde, telespectadores do RP Notícias. Nos destaques da edição desta quarta-feira, Justiça nega novo pedido de reintegração de posse da Vila Itália. O pedido foi feito por familiares do proprietário de parte do terreno onde está a favela. Atualmente, cerca de 500 pessoas moram no local. Morre ex-prefeito de Auriflama. Fuad Cassis passou por uma cirurgia no coração e não resistiu depois de cerca de um mês internado no Hospital Beneficência Portuguesa aqui em Rio Preto. Alunos da FAMERP de Rio Preto atendem comunidades carentes em Joaquim Gomes, no estado do Alagoas. A Operação Palmares do projeto Rondon é uma iniciativa do Ministério da Defesa. E alunos da rede estadual de ensino voltam às aulas hoje. Aproveitando a volta às aulas, o Detran reforça a importância da cadeirinha para o transporte das crianças. Término de contrato provoca atraso na coleta de lixo em Monte Aprazível. A coleta está sendo feita por um caminhão da prefeitura e o lixo está sendo acumulado em um ponto de apoio. O programa Conecta abre inscrições para formar empreendedores. A idade para se inscrever é entre 18 e 34 anos. E terminam hoje as inscrições para a seleção de estagiários de pedagogia. A prova será realizada no próximo domingo. E vocês conferem ainda hoje no portal de Hoje Interior, homem de 38 anos é alvejado com 5 tiros. Ele mesmo disse à polícia que 2 homens em uma moto chegaram e perguntaram sobre um tal de japonês. O motociclista sacou a arma e atirou nele 5 vezes. E homem é preso com mochila e roupas da prefeitura. Ele já tinha quebrado os cadeados da UBS do Jardim Americano. Ele foi preso por furto qualificado e depois a polícia identificou ele como foragido do CPP. Hoje a mínima é de 17 graus, a máxima é de 19 e não deve chover. Muito obrigada, Sabrina, muito obrigada a todos e até amanhã. Obrigada, Bia Menegildo, que diariamente participa do RP Notícias, trazendo as principais informações de Rio Preto e também da região. Agora é hora de você anotar as oportunidades de trabalho desta quarta-feira. Hoje nós temos vaga para instrutor de autoescola para homem ou mulher, 3 vagas para jovem aprendiz para homem ou mulher, 2 vagas para motorista truck para homem e 2 vagas para mecânico a diesel para homem, mecânico que mexe com automóveis, né, a diesel, ok? Os interessados podem procurar a Secretaria Municipal do Trabalho, que fica lá no bairro Redentor, em São José do Rio Preto, ou Poupa Tempo, na Praça Laranja, no centro da cidade. Não esqueça de levar os seus documentos pessoais, o comprovante de residência, carteira de trabalho, currículo, e tem mais vagas disponíveis para você no site riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. Boa sorte para você que está à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Espero, sim, de coração que você encontre o seu emprego o mais rápido possível. Bom, agora nós vamos falar de saúde, né? Hoje, quarta-feira, é dia de dar aquelas dicas muito importantes para você cuidar da sua saúde. Olha, a alimentação tem papel fundamental na prevenção de vários tipos de tumores. E é sobre isso que eu recebo aqui a nutricionista, a Daniele Girardi. A Daniele é nutricionista e vai dar todas essas dicas importantes de alimentação saudável para a gente evitar o câncer. Boa tarde, Dani. Boa tarde, eu quero agradecer a oportunidade em meu nome, em nome do Grupo do Câncer. E hoje eu vim falar um pouquinho a importância realmente da alimentação no tratamento e na prevenção do câncer. O consumo de alimentos como verduras, legumes, fruta, eles ajudam muito nessa prevenção. Por quê? Porque eles têm uma grande quantidade de fibras, vitaminas, minerais e também antioxidantes. E essas vitaminas, esses minerais,
Esses antioxidantes, eles são responsáveis, né? Eles ajudam nas defesas natural do organismo, do corpo, e também destrói agentes cancerígenos, antes que os mesmos causem danos graves às células. A Dani trabalha no grupo do câncer, né? Isso. Um grupo que realmente ajuda as pessoas que estão passando por tratamento contra o câncer e faz esse alerta para a prevenção, que é o mais importante, né? Para você adquirir hábitos alimentares, principalmente, naturais, saudáveis, antes de adquirir qualquer doença. Esse é o trabalho que vocês desenvolvem lá, né? Exatamente. Então, a gente trabalha não só com os atendimentos clínicos, né, de pacientes que já têm o câncer, então passa por nós para, às vezes, estar com uma dieta enteral, o uso de sonda, né, mas também a gente trabalha muito com a prevenção. Então, às terças-feiras, a gente recebe convites de escolas, qualquer lugar que nos chamam para fazer essa parte de prevenção. E na sexta-feira, a gente faz a cozinha preventiva, que acontece lá na instituição mesmo, onde a gente fala de um determinado alimento e quais os benefícios que ele tem na prevenção e tratamento do câncer. Já recebemos aqui outro dia, né, um dos diretores lá do grupo do câncer, que falou da importância do trabalho que eles realizam. É um grupo totalmente beneficente, né, que atende as pessoas de graça, não é isso? Exatamente. São pessoas que não têm, às vezes, condições financeiras, né, para estar indo a um médico particular, a uma nutricionista particular, e ali tem todo esse atendimento e assistência também. É isso que vocês fazem lá no grupo do câncer, né? E a importância, gente, de sabermos que hábitos alimentares saudáveis salva a nossa vida, salva a nossa saúde. Quais são os vilões aí que a gente deve evitar de consumir para não ter câncer? Bom, a gente começa falando dos alimentos muito salgados, então a gente tem que diminuir o sal da comida. Além do sal, a gente precisa evitar a bebida alcoólica, carnes gordurosas e processadas, que a gente pode citar aí os embutidos, defumados, enlatados, e alimentos açucarados, né? Então, refrigerantes, açúcar, né? Doces em geral. Então, esses tipos de alimentos são os que a gente mais pede para ser evitado. Eu gosto sempre também de ressaltar, né, quando eu estou entrevistando uma nutricionista, alguém desse setor, a importância de higienização dos alimentos, né? Porque a maioria deles tem muito agrotóxico. Exatamente. Então, isso também prejudica bastante a saúde. Então, fazer uma boa higienização dos alimentos, principalmente tomate, pepino, pimentão, não é? Exatamente. Alimentos de casca fina, eles devem ser muito bem higienizados. Não somente os de casca fina, mas todos os outros, né? Eles têm que ser muito bem higienizados para a gente conseguir aí eliminar principalmente os agrotóxicos. Não conseguimos eliminar tudo, mas pelo menos uma parte deles a gente consegue. E claro que se a pessoa puder consumir alimentos orgânicos, seria o mais indicado hoje. Exatamente. E como devemos higienizar de forma adequada? Porque a dona de casa nunca tem tempo, né? O suficiente. Tá na cozinha sempre com pressa, porque tem várias outras coisas a fazer. Mas qual a forma adequada e rápida aí que a gente pode higienizar direitinho os alimentos? Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer para poder fazer a higienização, a gente precisa lavar bem os alimentos, né? Em água corrente, Em água corrente, tá? Eu posso pegar uma buchinha específica para os alimentos, então eu não posso usar a mesma bucha que eu vou lavar louça, eu vou usar para os alimentos. Então eu vou usar somente uma buchinha para isso, né? Aí eu vou lavar em água corrente usando essa buchinha. Após terminar, eu vou pegar 1 litro de água e vou colocar 1 colher de água sanitária ou hipoclorito de sódio. Eu vou deixar agir ali os alimentos por 15 minutos e após isso eu desprezo a água e lavo novamente alimento por alimento para poder ser consumido. Quem está passando por tratamento contra o câncer, como deve ser a alimentação? Preferir alimentos crus
ou os cozidos também têm o mesmo benefício para esse tipo de grupo, né, específico, que são as pessoas que estão aí em tratamento? Bom, no tratamento do câncer, a gente tem aí pacientes em quimioterapia, onde a imunidade baixa bastante, né? Então, a gente tem um cuidado muito grande por causa de risco de infecção. Então, o correto é que, se a pessoa não souber higienizar bem os alimentos, o correto é que consuma alimentos de preferência cozidos. Cozidos. Exatamente. Como deve ser o nosso prato no dia a dia? Para nós que queremos, né, fazer essa prevenção a tumores e também outras doenças, como deve ser o nosso prato e como deve ser o prato de quem está passando pelo tratamento contra o câncer. Sim. Bom, a alimentação, durante todo o dia, ela deve ser rica em verduras, legumes e frutas. Nas principais refeições, como almoço e jantar, o nosso prato, ele deve ser metade dele com verduras e legumes. A outra metade, ele deve conter proteínas, de preferência ovos ou peixes, e aí a gente pode acrescentar também as leguminosas, que seria feijão, lentilha, ervilha. E a outra parte, que seria o outro 1/4, seria dos carboidratos, e de preferência que esses carboidratos sejam na sua forma integral. Por exemplo, a mandioca, arroz integral, batata doce. Então, dessa forma, seria o nosso prato hoje. Então, tem que ser um prato colorido, como Exatamente. Vocês costumam dizer, né? Tem que ter 5 cores, é isso mesmo? Na verdade, não seria 5 cores, mas seria um prato totalmente colorido. Por quê? Porque quanto mais colorido, mais antioxidantes e mais fitoquímicos eu vou ter nesse prato. E aí, os antioxidantes, que são os fitoquímicos que dão cor aos alimentos, é o que vai me proteger contra doenças, principalmente o câncer. Daniele, dá uns exemplos aí pra gente de alimentos antioxidantes para as pessoas que não sabem terem, né, essa informação importante na hora de ir às compras. Bom, os alimentos antioxidantes são aqueles que a gente vê no dia a dia. Então, verdura, legumes, frutas, e aí a gente também pode citar aí o alho, a cebola, o chá verde, o gengibre, que são alimentos muito importantes no tratamento e principalmente na prevenção do câncer. Perfeitamente. Então, olha, anota aí essas dicas que vão fazer a diferença no seu dia a dia, no seu bem-estar, na qualidade de vida, né? Cada vez mais queremos bater nesta tecla, né? O quanto é importante a gente fazer a prevenção, se alimentando realmente de forma correta, balanceada. Qualquer dúvida, procurar a nutricionista, né? Exatamente. Estamos aí para poder ajudar e fazer com que a população seja mais saudável e a gente consiga evitar aí vários tipos de doenças, mas principalmente uma doença que cresce muito hoje em dia, que é o câncer. E os sucos? Vamos falar também das bebidas, né? Como a gente deve consumir corretamente um suco natural para que ele não perca aí as suas funções? O suco, ele deve ser consumido na hora. Então, eu preciso pegar, por exemplo, eu vou fazer um suco de laranja, então eu tenho que espremer a laranja, acrescento um pouco de água na sua forma natural, sem adição de adoçantes, nem açúcar, e consumir na hora, para não se perder nutrientes. Existe algum suco benéfico aí para as pessoas que estão passando pelo tratamento e pela recuperação contra o câncer? Sim, existe muitos sucos que ajudam, mas um deles que a gente hoje indica bastante é o suco verde, tá? Porque ele tem muitos benefícios, além de ferro, vitaminas, cálcio. Então, o suco verde é um dos mais indicados hoje na prevenção e no tratamento. Lembrando, fazer sucos também de forma correta, higienizando bem as folhas de couve, né? Exatamente. Porque aquele esbranquiçado dos alimentos é agrotóxico, então você tem que também manusear de forma correta para você ter o benefício desejado, né? Exatamente. Perfeito. Fala pra gente aí, se você lembrar de cor, tá? O endereço lá do Grupo do Câncer ou um telefone para as pessoas que estão nos assistindo e queiram ajudar, porque o Grupo do Câncer vive de doações. Então, você aí, empresário, ou você mesmo, dona de casa, tem alguma coisa sobrando? Leva para lá, porque vai ser muito bem aproveitado. É isso mesmo. O endereço de lá é Rua Cenobelino de Barros Serra, 3003, Parque Industrial. E o telefone de lá é 17
3500-2100. Quem puder ir nos conhecer, fazer uma visita, tomar um café com a gente e também participar das atividades, porque não é só para os atendidos, mas também para a população em geral. Perfeitamente. Parabéns pelo trabalho que Obrigada. vocês realizam. Eu conheço, já vi pessoalmente e realmente é um trabalho sério, um trabalho comprometido e que beneficia muitas pessoas. Muito obrigada, viu, Daniele? Volte Obrigada mais vezes, tá? Eu agradeço o convite. Agora a gente faz um rápido intervalo, vamos para o nosso apoio cultural e eu volto daqui a pouquinho para a gente falar da saúde do coração. Eu volto já. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Você já conhece a Glamour Modas? Não? Então, muito prazer! Nós estamos no ramo de moda há mais de 30 anos e desde então nos especializamos em nossos clientes. Todos os nossos produtos são de confecção própria, com tecidos nobres e corte de alfaiataria. Oferecemos um enorme leque de opções com novidades semanais e vendedores atenciosos. Trabalhamos com uma linha exclusiva de roupas em tamanhos especiais, que vai do 40 ao 60. Vem pra cá! Glamour Modas. O glamour está em você. O sabor da vida depende de quem a tempera. Então venha almoçar ou peça sua Marmitex no restaurante Ele e Ela, em Rio Preto. Há mais de 30 anos, servindo a melhor comida para você num ambiente reformulado, climatizado e aconchegante. Buffet de saladas, pratos quentes, todos os tipos de carnes e cardápio especial para vegetarianos e veganos. Fazemos festas e coquetéis durante a noite. O restaurante Ele e Ela fica na Avenida Constituição 1649, no bairro Boa Vista. Anote também o delivery 3212-9610. Restaurante Ele e Ela. Cozinhar com sabor é compartilhar amor. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza. Área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayusso, quilômetro 2, telefone 17 997 06 4412, Olímpia. O RP Notícias está de volta nesta quarta-feira, hoje, dia 1º de agosto. O ano está voando, né? 12h20, assista o RP Notícias ao vivo pela TV Rio Preto, canal 7 da NET, também pelas nossas redes sociais, a fanpage da TV Rio Preto e também o site da emissora, ok? Mande seu recadinho, as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas críticas e os seus elogios que eu vou ler aqui no ar para esclarecer aí o que você tiver de dúvida. Bom, dando continuidade ao nosso assunto que é saúde, vamos falar sobre a saúde do coração, né? Como anda o seu coração? Ter ido ao cardiologista é importante. E eu recebo no estúdio hoje a doutora Daniela. A doutora Daniela é cardiologista, veio aqui para falar de dois assuntos muito importantes, são diferentes também. Sobre o mal súbito e sobre a parada cardiorrespiratória. Nós tivemos 2 casos recentemente, me desculpe, de mal súbito, né? Vocês acompanharam aí esses 2 casos. Um foi do motorista do carro lá na Vila Toninho, né? Ele perdeu o controle de direção porque tem diabetes e teve um mal súbito. Infelizmente, o carro perdeu o controle e acabou acontecendo lá o acidente, teve uma vítima fatal. O outro foi a semana passada, o motorista de um ônibus da empresa Itamaraty também teve um mal súbito enquanto dirigia na rodovia e bateu contra uma árvore. Doutora,
Esclarece pra gente o que é mal súbito e o que é parada cardiorrespiratória. Bom, boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos. O mal súbito, ele é uma alteração de consciência que a pessoa tem, podendo estar com saúde ou com doença. Então, é uma pessoa que nem esse do caso da Vila Toninho, pode ter sido alteração do diabetes, pode ter sido uma ou hiperglicemia, pode ter sido alguma arritmia que ele apresentou na hora, alteração da pressão, causando um mal súbito com alteração de consciência. Mas no momento ele não teve uma parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória é quando a pessoa para de respirar e o coração para de bater, que aí é um procedimento de urgência que tem que ser prontamente assistido para poder levar a vida, para poder recuperar a vida da pessoa. No mal súbito não necessariamente tem parada cardiorrespiratória. No mal súbito a pessoa sofre um desmaio, é isso? Ela tem perda de consciência, geralmente, podendo ter ou não ter. Ela pode ter só uma alteração ali transitória e já voltar ao normal. E qual é a prevenção? Tem como a gente se prevenir do mal súbito e da parada cardiorrespiratória, fazendo os exames aí, o check-up anual? Porque tem muita gente que não vai no cardiologista, né? Infelizmente. O primeiro caminho é pela prevenção. Existem as doenças que são as doenças genéticas, as doenças, os fatores de riscos não modificáveis que vêm com a genética, alguma alteração já de nascença, alguma cardiopatia congênita, que seria pela prevenção. E os fatores de risco modificáveis, que são através do tabagismo, do colesterol alto, do diabetes, da hipertensão, alterações renais, que essas sim têm que ser diagnosticadas porque são as principais causas de morte no Brasil e no mundo. E os sintomas? A gente sente algum mal-estar e que pode dar o alerta que temos um desses problemas? Geralmente são doenças silenciosas. A hipertensão, 70% a 80% dos casos é silencioso, assim como o diabetes. Muitas vezes a pessoa só vai ter sintoma quando já está num estágio avançado e que daí o prejuízo para a vida dela vai ser muito maior. Mas de qualquer forma, quando você tiver um fator de risco, que seja colesterol aumentado, história familiar, obesidade, sedentarismo, tabagismo, a partir dos 40 anos, pelo menos uma vez ao ano, passar em uma consulta para ser aferida a pressão e também fazer os exames de rotina. Só o médico vai conseguir delimitar de quanto em quanto tempo vai ser esse acompanhamento e quais são as metas individuais para cada pessoa. E quais são os exames de rotina que você citou aí, doutora? A partir dos 30 anos, sempre antes de fazer atividade física, é indicado uma avaliação cardiológica. Além da avaliação de rotina, a partir dos 40, sem fatores de risco, seria o eletro e os exames de sangue, que seria hemograma completo, colesterol, glicemia, função renal, se a pessoa ingerir bebidas alcoólicas, função hepática, e de acordo com os fatores de risco, seria testes de esforço, que simulariam, porque muitas vezes a pessoa não tem sintoma porque ela não faz atividade física. E aí são os chamados atletas de final de semana, que vão fazer uma atividade física e passam mal. Então, assim, até que ponto a pessoa não sente nada? Muitas vezes ela não se esforça para saber que ela tem alguma alteração. Então, a partir dos 40, geralmente se faz testes de esforço, que é o teste ergométrico, ou vários outros, mas de acordo sempre com a individualidade de cada paciente. E como que é o tratamento, né? Fez o exame e detectou que tem aí problemas cardiovasculares, como você citou, e quais são os tratamentos que hoje as pessoas podem ter acesso? Bom, o tratamento é proposto pelo médico de acordo com as alterações apresentadas. Por exemplo, o tratamento da hipertensão é individualizado. A gente tenta se obter metas, porém, de acordo com cada doença, vamos supor, o diabético e o renal crônico têm metas muito mais rígidas de controle da pressão, do diabetes e do colesterol. Certo. Então, de acordo com cada paciente, são estabelecidas metas e o tratamento é baseado em medicamentos, acompanhamento clínico e também na mudança do estilo de vida. Porque o medicamento vem para contribuir, mas muitas vezes o mal é a mudança do estilo de vida, é onde o médico tem que intervir e também a nutricionista, como foi o caso da outra médica que passou. Uma pessoa que sofre uma parada cardiorrespiratória,
como é que a gente deve proceder, né, diante de uma situação dessa? Porque pega a gente desprevenido, né? Todo mundo tem que saber como faz, por exemplo, a massagem cardíaca? Sim, tem. Então, agora que a gente definiu a diferença entre o mal súbito e a parada cardiorrespiratória, a gente tem que saber como agir na parada cardiorrespiratória. A primeira forma que a gente sempre pede é ver, ouvir e sentir. Então, primeiro, se a gente não vê que a pessoa está tendo respiração, já é uma emergência. Tem que se deixar a pessoa deitada numa superfície rígida, plana, chamar ajuda, porque sozinho ninguém faz nada. Certo. A gente sempre lembra isso, lembrar sempre de pedir ajuda e ligar para o SAMU, 192. Esse telefone tem que ser amplamente divulgado, porque muitas vezes as pessoas ligam para a polícia, acabam perdendo tempo e ligando no lugar errado. O bombeiros, geralmente, é mais para quando tem acidentes, né? Mas eles também dão uma assistência muito boa em relação à emergência, mas o correto é ligar no SAMU 192. A partir daí, depois que percebeu que a pessoa não está respirando, deve-se tentar checar o pulso. O pulso na pessoa, quando está em parada, ele é conseguido medir na artéria carótida ou na artéria femoral. Se tiver dificuldade em palpar o pulso e tiver dúvida com a pessoa não respirando, já inicia-se imediatamente a massagem cardíaca. É melhor fazer e a pessoa voltar do que não fazer e perder-se o tempo. É dito que depois de 5 minutos de uma parada cardíaca, 50% das pessoas já estarão mortas, se não for feito nenhuma medida. Então, não dá tempo de esperar o SAMU chegar, não dá tempo de esperar a assistência. Esses minutos são muito importantes para a vida. Depois dos 5 minutos, a cada 1 minuto, 10% morre. Então, se for fazer a conta, em 10 minutos, 100% das pessoas não sobreviverão. Claro que existem individualidades, mas é muito importante prestar o primeiro atendimento por conta disso. E você deve estar se perguntando como é que faz, então, a massagem cardíaca, e nós temos um vídeo para mostrar. Roda aí o vídeo. Aproxime-se do paciente e verifique sua responsividade. Caso inconsciente, exponha o tórax para visualização dos sinais de respiração. Se o paciente não respira ou apresenta respiração anormal, acione o serviço de urgência e solicite um desfibrilador. Realize, então, até a chegada dos profissionais de saúde, compressões rápidas e fortes no centro do tórax do paciente, que deve estar sobre uma superfície plana e rígida. A frequência deve ser de, no mínimo, 100 compressões por minuto, com uma profundidade de pelo menos 5 centímetros. A base da palma da mão é posicionada sobre a metade inferior do osso externo, na linha imaginária que une os mamilos, sendo os dedos estendidos. A outra mão é posicionada por cima da primeira, entrelaçando os dedos de forma a mantê-los afastados do tórax do paciente durante o procedimento. Os cotovelos devem ser travados, mantendo os braços estendidos durante as compressões, e a força deve ser direcionada para baixo, num plano perpendicular ao solo. É fundamental que o socorrista permita o tórax retornar à sua posição normal após cada compressão, mas a todo momento as mãos do socorrista devem permanecer em contato com o externo do paciente. No caso de crianças, consideradas entre 1 a 8 anos de idade, a sequência adotada é a mesma, porém, utiliza-se apenas uma das mãos para realizar as compressões torácicas. Viram só a importância de nós sabermos como faz uma massagem cardíaca para salvar uma vida? Detalhe, braço esticado, né, doutora? Estendido. Estendido, não dobra o cotovelo. Isso, e joga o peso do corpo, porque tem que comprimir cerca de 5 centímetros e esperar a completa expansão do tórax para começar um novo movimento, na frequência de 100 movimentos em 1 minuto. 100 movimentos em 1 minuto, por isso a importância de você chamar alguém para te ajudar, porque a pessoa cansa. Né? Cansa. A partir de 2 minutos, não é mais eficaz a massagem de uma pessoa só, então todos os protocolos pedem para trocar depois de 2 minutos.
Em crianças, o mesmo procedimento? Em crianças, a partir da idade, mas não de bebê, são os mesmos procedimentos. No bebê, pode ser feito com o polegar, quando Com é polegar. muito pequeno. Perfeitamente. Com isso, você consegue aí salvar uma vida, ressuscitar, na verdade, né, a pessoa. Sim. E não esqueça de chamar o SAMU. 192. E é muito importante dizer também que em grandes centros está se tornando obrigatório o desfibrilador. Então, em aeroportos, shoppings, em alguns shows, existe a obrigatoriedade de ter o desfibrilador. Então, sempre que disponível o desfibrilador, ele ajuda muito, porque ele dita o ritmo que a pessoa está apresentando a parada cardíaca e ele tem a capacidade de dar o choque. E esse desfibrilador é para leigo, é um choque automático. Então, o aparelho age pela própria pessoa. E ele fala quando começar e quando parar a massagem, de acordo com o choque, se voltou no ritmo cardíaco normal ou não. Doutora Daniela Fontes Araújo, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos, por essas informações tão úteis, né, para salvar aí a vida de uma pessoa. A gente nunca sabe quando vai ser a vítima ou quando a gente vai ter que socorrer alguém. Então é importante a gente ficar em alerta e saber como proceder, né? Muito obrigada, viu? Com certeza, eu que agradeço a oportunidade e na dúvida, SAMU 192. Na dúvida, gente, 192, pede ajuda. O importante é você tentar aí fazer a sua parte e não deixar ninguém morrer, ok? Muito obrigada, viu? Uma boa tarde para você. Boa tarde. Bom, o RP Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Eu volto amanhã com mais informações. Tenham uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.